Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le seul nom qui sauve. Único nome que salva. Já esqueceram? Nous avons oublié ça. Já esquecemos. Quand je vais dire le seul nom qui sauve, Quando eu direi o único nome l'Église que va salva, répondre Jésus. a igreja vai responder Jesus. Nous allons faire ça à 3 reprises. Faremos 3 vezes. Et la dernière fois, E a última vez, nous allons crier vamos gritar avec les acclamations com aplausos et les cris de joie. e gritos de alegria. Chacun va commencer à déclarer ce Cada qual que vai Dieu est pour declarar lui. o que Deus é na Va sua commencer à vida. déclarer ce que Jésus a fait dans Vai sa vie. declarar o que Jesus tinha feito na sua vida. Est-ce qu'on a compris? E será Le seul nom qui sauve, Jesus c'est le nom de Jésus. é o nome de Jesus. Nous allons répondre, c'est le nom de Vamos Jésus. responder o nome de Jesus. Et au nom de Jésus. É o nome de Jesus. Le seul nom qui sauve, É o nome de Jesus. le seul nom qui libère, É o nome de Jesus. le seul nom qui bénit. É o nome de Jesus. Alléluia! Acclamons pour le roi des rois. Glorifions le Seigneur des seigneurs. Il est la main cachée, le digne de louange, le ressuscité du 3e jour, Alpha et Omega, le garant de l'humanité, celui pour qui nous sommes en vie.
Il est tout pour nous. Il est la paix de nos âmes. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Jesus é maravilhoso. Jésus, nous t'adorons. Jesus te adoramos. Jésus, nous te célébrons. Nós te celebramos. Si ce matin, Se nesta nous manhã sommes comptés parmi les estamos vivants, contados entre os vivos, c'est à cause de ton é amour. por causa do seu amor. Si ce matin, Se nesta manhã nos familles sont en bonne nossas santé, famílias estão em boa saúde, c'est à cause de ta bonté. por causa da Si sua ce bondade. matin, Se nesta manhã nous sommes comptés parmi les libres, estamos contados sobre os c'est à vivos, cause de tes bienfaits. por causa do seu Tu es poder. incomparable, É Jésus. incomparável, Jesus. À qui pouvons-nous te mesurer? A quem poderemos te medir, Ton Senhor? trône est éternel. O seu trono é o eterno. Merci, Jésus. Obrigado, Jesus. Quand je vois mes frères et Quando sœurs, eu vejo meus irmãos, minhas je te irmãs, dis eu merci. te digo obrigado. Quand je vois mes mamans, mes Quando parents, vejo as mães, quand meus je vois parentes, les enfants, quando vejo os quand je filhos, vois même tes quando serviteurs, eu vejo os seus servos, je te glorifie, eu te Seigneur, glorifico, Senhor, parce que tu es porque merveilleux. tu és maravilhoso. Merci pour cette journée que tu nous as Obrigado por donnée. este dia que nos concedeste. Nous as menés en ces lieux Nos trouxeste nesse lugar pour un objectif de te louer, para objetivo de te adorar, de nesse te lugar, célébrer de te celebrar et de recevoir e de receber ton ordre, sua ordem, ta pensée, o seu pensar, ton orientation. a sua orientação. Et ce matin, E nesta manhã, nos cœurs nossos sont corações disposés estão dispostos comme une terre como uma terra qui est prête pour recevoir la que está semence. pronta para receber a Est-ce que la semente. semence qui tombera ce E a matin semente que cairá nesta manhã, produise des fruits, que produz frutos, des fruits de transformation, frutos de des transformação, fruits de changement frutos de mudança et les fruits qui auront de e très bons résultats frutos que terá bons dans la resultados vie de ton na église vida da sua et igreja dans la vie de chacun de e na nous. vida de cada um de Et nós. pourquoi pas dans la vie de chaque membre de nos Por que que familles. em cada membro das Au nossas nom de famílias, Jésus, em nome de nous Jesus, te prions assim et nous oremos disons e Amen. dizemos amém. Acclamons et nous pouvons nous mettre. Aplaudimos e sentemos em nome de Jesus. Nous pouvons nous mettre. Podemos nos sentar. Que Dieu vous bénisse. O Senhor nos abençoe. Que Dieu soit avec Que nous. o Senhor esteja convosco. Que Dieu nous accompagne. Que o Senhor nos acompanhe. Nous allons ouvrir nos Bibles Vamos abrir as nossas Bíblias dans le livre de 2 Rois, no livro do segundo rei, le chapitre 4, no seu capítulo 4, le verset 1 no versículo 1, jusqu'au 5e verset. 2 Rois chapitre 4, segundo rei, verset 1 à 5. capítulo 4. Celui qui est prêt, même en français, même en lingala, même en portugais, il peut faire la lecture. Assim diz a palavra do Senhor no livro do segundo Reis, capítulo 4, no primeiro versículo. Segundo. Segundo rei. Lemos a palavra do Senhor. Amen. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou ao Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes. Levantemos, por favor, para honrar a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia.
Amen. Amém. On peut acclamer encore plus fortement le Seigneur. Et on va s'asseoir pour la gloire de Sentemos notre pela roi. glória do Senhor. On va s'asseoir. Sentemos. Que Dieu soit loué ce Que matin. o Senhor seja louvado Est-ce que nesta quelqu'un est manhã. disponible pour écouter Dieu Será ce que alguém está matin? disposto a ouvir a palavra de Je Deus veux nesta voir comment manhã? vous Eu vous quero ver a sua manifestez manifestação. quand vous êtes Manifesta. disponible pour Se estão écouter Dieu. disponíveis para ouvir a Et je palavra de veux que Deus. vous disiez, Seigneur, Eu parle-moi quero ce que matin. dizem, Senhor, fala-me nesta manhã. Oh, dites encore après moi, Seigneur, parle-moi Diga, ce matin. fala-me nesta tarde, Senhor. Amen. Amém. Sans plus tarder, Sem mais je tardado, rends gloire à Dieu eu rendo glória a pour Deus la vie accordée pela vida que me concedeu ce matin nesta manhã, à chacun d'entre em nous cada dentro de nós et à nos familles e as nossas qui se famílias trouvent présents que se encontram et ceux-là presentes qui se trouvent e lointains. os que estão longe de nós. Je dis merci Eu agradeço et salue aux hommes de e Dieu, cumprimento os servos de à Deus, commencer par l'ange de l'église, começando o anjo da le igreja, révérend o Bengo, reverendo Bengo et tous les serviteurs de Dieu e todos os servos que de je Deus. respecte tellement E eu beaucoup. respeito Je vois os Papa Jérémie, eu vejo o papai je vois Jeremias, vraiment l'équipe est tellement complète. vejo que a equipa Que está Dieu bénisse completa. ses serviteurs. E Senhor abençoe seus servos. Je salue aussi la maman pasteur. Abençoe também a mamãe Je pastora. bénis et je salue toutes les E servantes de Dieu, cumprimento todos os servos, tous les équipiers, toda a les equipa, diacres, les diacres. os diáconos, Et je bénis les protocoles, os obreiros, les chanteurs músicos et pourquoi pas mon interprète. e quanto mais a mim. Que Dieu bénisse tout le monde. Amém. Que Deus abençoe todo mundo. Que Dieu soit loué. E Senhor Nous seja allons louvado. parler toujours concernant la destinée. Vamos falar sempre sobre o destino. Le dimanche passé, No domingo anterior, Dieu nous avait fait vraiment grâce Deus nos fez a graça d'apprendre certains aspects sur la de destinée. aprender certos Et aspectos sobre aujourd'hui o aussi, destino. E hoje também, Dieu a une particularité à nous donner. Deus tem uma particularidade para nos Parce que conceder. chaque jour peuvent se ressembler, mais chaque jour a sa particularité. Todos os dias podem ser os mesmos, mas tem a sua particularidade. Et à chaque jour, il y a une nourriture que Dieu prépare pour son peuple qui pourra être différente à la nourriture qu'on aura mangée hier. Cada dia Deus tem dado um alimento diferente que comemos anteriormente. Même la même manne qui descendait pour les Israélites, Seja o maná que caía para os israelitas, Dieu leur avait autorisé de les manger seulement le même jour. Deus autorizava que comessem o mesmo dia. Il y avait une interdiction formelle de garder la manne pour la manger le second jour. Havia interdito para que não comessem no dia seguinte. La Bible dit, celui qui pourra manger la manne pour le deuxième jour, la même manne qu'il avait ramassée A hier, Bíblia diz que quem comeria maná no dia seguinte, cette manne sera transformée en une nourriture qui n'est pas bonne pour le peuple. esta maná seria uma comida não boa para o povo. C'est que Dieu, Significa que dans Deus, ses provisions, na sua a provisão, plusieurs choses à nous annoncer, chaque jour une particularité, chaque jour une Ele particularité. tem várias coisas de nos anunciar cada dia uma particularidade. Et aujourd'hui, nous avons un petit sous-thème que nous allons Hoje partager. temos um subtema que vamos partilhar. C'est une destinée prise en otage. É destino preso em cativo. Un destino Preso. preso. Amen. Amen. Amém. Amen. Amém. Un destino preso. Une destinée prise en otage. Destino preso em catividade. Dans notre sous-thème, Nosso subtema, nous avons deux mots-clés. temos duas palavras-chave. Le premier mot-clé, Primeira c'est le mot palavra-chave destiné, é a palavra que destino, nous connaissons très bien. que todos nós conhecemos. Et le deuxième mot, E segunda palavra c'est le mot otage. é a palavra cativo. Amen. Amém. Une destinée prise en otage. Destino preso em cativo. Okoki pe koloba, un destino fait tout refait. Parce que mon otage n'a pas été là, refait. Sim. Amen. Amen. Alors, une destinée, Destino, dimanche passé, conforme falamos da vez comme passada, aussi plusieurs prédicateurs ont défilé en sérieux pour como prêcher, vários pregadores já tiveram neste lugar, nous avions eu plusieurs définitions et connaissances concernant les mots destinés. tivemos várias definições de conhecimento através desta palavra destino. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Hoje, pela graça do nous Senhor, aurons à expliquer deux dimensions de destinée falaremos em duas dimensões do destino, qui sont diamétralement opposées. que estão opostos.
qui lutte entre ces deux que destinées. está a lutar entre os dois destinos. Nous avons la destinée divine. Temos destino divino. Amen. Amém. La destinée divine. Destino divino. Deuxièmement, Segundo, nous avons la destinée diabolique. temos destino diabólico. Quand nous lisons nos Bibles, Quando lemos as nossas dans Bíblias, le livre du prophète Jérémie, no livro do profeta le Jeremias, chapitre 29, no capítulo le 29, verset 11, versículo 11, la Bible nous dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: Dieu Deus, a un projet, ele tem um a projeto, un programme, tem um a programa, un calendrier, tem calendário, a un plan. tem um plano. C'est ça même la définition du mot destinée. Este é a definição da palavra Le destino. programme que Dieu a pour nous, O programa que Deus tem para c'est un conosco programme de paix é um programa da et paz, non de malheur. não é da Un maldade, programme de bénédiction é programa da et non bênção, de malédiction. não é da Un maldição, programme de é tranquillité programa da et non de tranquilidade, conflit. não de conflito. Nous allons remarquer Vamos remarcar. le plan ou la destinée de Dieu pour nos vies, O plano ou o destino de Deus para c'est dans nossas le vidas sens positif. é num sentido Tout positivo. ce qui est du bon. Tudo que é bom, Nyonso ya malamu oyo nzambe alingelaka biso. tudo de bom que Deus tem para conosco Yango nde destiny ya nzambe mpona é o biso. destino para nós. Ntango nzambe asali mutu, Quando Deus criou o homem, nzambe akanisela mutu mabe te. Deus não pensou mal para o Nzambe homem. asalaka mutu programme te ke mutu abanda kobela. Deus não tinha feito o programa para que o Nzambe homem asala programme te mutu adoecesse. azala na pauvreté. Deus não programou que o Nzambe homem asala programme te adoecesse. mutu avivre na divorce. Deus não programou Nzambe que a asala pessoa programme te tivesse mutu divórcio. avivre na médiocrité. Deus não Nzambe programou asala que programme te a mutu pessoa avivre na disette. Ele não programou que a Nzambe pessoa asala programme te tivesse bato bavivre na bakalomnie. Ele não programou que a pessoa Nzambe vivesse asala programme calomnia. te Deus não bato programou bavivre makambo nyonso ya mabe oyo esa que as makambo te. pessoas vivessem a maldade que Et está okomona na Genèse chapitre 1 à 2, Veremos no livro do Gênesis primeiro, na récit à création, na criação, chaque chose que Dieu a créée, cada coisa que Deus criou, chaque jour que Dieu a créé, todos os dias que Deus quand nous criou, avons la conclusion, quando Deus il y concluiu a œuvre ou à la journée, a obra que ele tinha feito il durante nous o a la dia, conclusion que le baboy. a Bíblia diz, está concluído. Et Dieu vit que ce qu'il a créé était bon. Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom. Il n'y a rien de mauvais que Dieu puisse Não créer. há nada de mal que Deus tenha criado. Tout ce qui est mauvais que nous voyons sur la Tudo terre, que é maldade que vimos nesta je vous terra rassure, l'auteur, ce n'est pas Dieu. não é Deus. Amen. Amém. Alléluia. Jesus Cristo. Alors, Nzambe, Deus, azana plan, ele tem azana plano, projet, tem projeto, azana destinée. tem destino Ya malamu bom pour la biso. para conosco. Amen. Amém. Ça, c'est la première dimension de la Essa é a destinée. primeira dimensão do destino. La deuxième dimension de destinée, Segunda dimensão c'est la destinée maléfique. é o destino maléfico. Cette destinée, Esse destino c'est le contraire é o de contrário tout ce que Dieu de tudo que a Deus bongisa pour la bas. preparou para as Quand pessoas. nous avons kana, Quando Deus que estava bana na bazana esengo. estava planeando que as pessoas fizessem Notre ennemi qui est le diable, nosso inimigo que é o azo diabo, kana, ele começou a biso tozala mawa. que nós Quand tivéssemos nous avons bongisa kimia, quando Deus preparava mon a paz, bongisa trouble. o inimigo Quand nous preparava bongisa élévation, quando Deus preparava a mon elevação, bongisa o rabaissement. inimigo ele Quand nous bongisa progrès, quando Deus preparava mon o progresso, bongisa kozonga sima. o inimigo estava Quand nous bongisa quando Deus makambo minene, preparava mon grandes coisas, bongisa makambo o mikimiki. inimigo minimizava. Alors, toutes ces deux dimensions de destinée, Essas duas dimensões do elles destino ont kunda entre bango estão a mibale. lutar entre eles. Zama bongisili mutu na ye avivre Deus malamu, preparou com que a pessoa vivesse bem, monguna zoya mas o inimigo kotante veio mutu para tentar a afin que pessoa, mutu avivre. Non, para que ele não vivesse selon oyo nzambe abongiseli ye, segundo os mais selon mandamentos, oyo ye satana akoepose segundo bien. que Satanás vai impor nessa La pessoa. destinée divine O destino divino eza cadeau oyo nzambe apesi é biso. presente que Deus nos Mais la presenteou. destinée du diable, Mas o destino do diabo c'est quelque chose que l'ennemi nous impose. é uma coisa que diabo Tolingango, está tolingango te, il vient, querendo ou não, il profite par rapport à notre marche. ele aproveita Il segundo a profite nossa par rapport marcha. à la manière dont nous nous conduisons Ele aproveita da nossa condução. à imposer à mon Ele avis. impôs nas nossas vidas. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Alors, deuxièmement, Segunda palavra il faut comprendre, que devemos compreender c'est le mot otage. é a palavra refém. Otage, A refém.
Et ça tout simplement, é simplesmente mutu moko oyo uma pessoa bakangi ye que está presa mpona objectif para ya objetivo kozwa mbongo de ter to dinheiro mpe eloko ou uma coisa, na nsima ya bokanga ye ou wana. ter uma coisa depois de prender essa Un pessoa. otage, É refém, c'est aussi un captif. é cativo. Un otage, Refém, aza mutu badetenir ye aquele que foi mpona detido objectif moko boye. para objetivo, Soit ya vengeance ou seja, da par vingança, rapport ya ka esika mutu wana em ute. relação do sítio que essa pessoa Et veio. toza bajara baotage mibale. E temos dois gêneros de reféns. Amen. Amém. toza na première catégorie A barefin primeira categoria dos reféns, akoki kozala moko parmi bato bazalaki kocombattre entre deux camps. ele pode ser entre os que combatiam Parce que os dois quand campos. on parle de combat, Quando se fala de c'est-à-dire combate, tozomona deux camps. significa que tem Soit dois deux campos, armées, soit dois deux exércitos, pays, dois soit países, deux contrées. ou dois Ngambo moko baza babundeli na do bango, outro lado tem ngambo mosusu babundi mosusu bazali. outros. Alors lors des confrontations, No momento da bato convocação, oyo baza makasi koleka os que forem mais fortes bakoki kokota na ngambo mosusu. podem invadir o outro Babeti local, basali mabe podem fazer o mal, bakoki mpe kokanga basoda na bango to bato e na bango podem kuna prender o baye na bango na ngambo na bango. eles trazem no seu Bato caminho. wana bakangi bango, Esses reféns on les appelle les otages. chama-se reféns. Amen. Amém. Wana première dimension ba Essa é a otage. primeira dimensão. Bakangi dos ye reféns. en pleine scène ya bitumba. Me prenderam em pleno Mais deuxième sorte ya barefin to mpe ya ba otage, segundo gênero dos reféns. akoza mpe mutu mo ozali kobunda te. Pode ser uma pessoa que não Mais lokola sabe, akutani ka na ngambo na camp adverse, mas ele encontra-se no bakoki mpe lado kokanga adversário. ye Podem lhe mpe prender, bamemi ye na mboka bopaya. vão lhe levar no Só país que na camp estrangeiro adverse. ou no canto Amém. adversário. Amen. Amém. Alors par rapport ya texte toti kotanga, Em relação do texto que acabamos de ler, tozomona mpe makambo ya destiny moko vamos a ver o problema do ya destino famille moko de uma oyo família bakangi yango en otage. que foram reféns. Je vais vraiment expliquer ce texte ya deux rois. Vou explicar esse texto de Ntango tokanga na Bible, Quando lemos a tozo Bíblia, retrouver le livre de un roi et de deux rois. estamos a ver o primeiro rei. Ces deux livres font partie des livres que nous appelons les livres historiques. Esse aqui faz parte dos livros que é histórico. Amen. Amém. Et ce livre de deux rois, Esses livros de dois E de segundo primeiro rei roi, e primeiro rei ils ont parlé biso sur information está falando sobre as ya ba informações événement dos eventos oyo esalama na Israël que tinham acontecido par em rapport ya Israel, vie ya baroi, em relação das par vidas rapport dos ya reis, vie ya peuple, em relação das et vidas par dos rapport ya povos, vie ya baprophète. em relação da vida dos Et donc on profetas. se focalise mingi na deux rois. E vamos focalizar no Na deux segundo rois rei. chapitre 4, Segundo rei, tozomona un capítulo 4, prophète estamos a ver oyo profeta azalaki koleni na ntango wana. que reinava C'est naquele le tempo. prophète Era o que nous profeta appelons Élisée. que chamamos Eliseu. Amen. Amém. Na texte toti kotanga, No texto que acabamos de ler, principalement toza na 4 personnages, 5 personnages. principalmente temos 5 personagens. 3 personnages baza actifs, 3 personagens são ativos et 2 personnages baza inactifs. e 2 são inativos. Personnage à liboso. Primeira, La Bible nous dit, a Bíblia diz, une femme uma mulher azalaki veuve. que era viúva. Amen. Amém. À sa premier personnage. Era a Deuxième primeira. personnage, O segundo baza personagem actif. que está ativo C'est le prophète Élisée. é o profeta Eliseu. Troisième personnage, Terceiro, eza bana. são filhos Ya mwasi wana kufela desta mobali. viúva que Mais perdeu ba o marido. personnage inactif, São personagens inativos. tozomona premièrement Estamos a ver primeiramente l'homme de Dieu, o homem de Deus, le fils du prophète, filho do oyo profeta, akufaki. que tinha morrido. Azape personnage inactif. Ele era também Mais tozomona personagem deuxième inativo. personnage inactif. Estamos a ver o segundo. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Eza bana. São filhos. Amen. Amém. Et j'ai oublié un des personnages. E eu esqueci do Oyo tobengi bango bakolo nyongo. que eram endividados. Tope mutu ya nyongo. Ou crédor. Credores. Amen. Ah, ok. Mukolo nyongo. O credor. Na texte oyo. Neste texto, Esalamaki ndenge nini? como tinha acontecido? Bible ezobeta lisolo A Bíblia está a relatar a ke história. Élisée Eliseu, oyo azalaki disciple ya Élie, que era discípulo do le Elias, prophète en Israël. o profeta no Israel, Pendant que Élie était encore en vie, enquanto que Elias esteve em vida, pendant que Élie servait Dieu, enquanto que ele servia a Deus, ce garçon d'Élisée, e Eliseu, lui, ele il servait le prophète de ele Dieu. servia profeta de Nous Deus. avons la différence entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs des serviteurs. Temos a diferença entre servos de Deus e
servo dos Surtout servos. dans l'Ancien Testament, aspect on est qui m'a cassé mingi. No Antigo Testamento, esse Dans le aspecto. Nouveau Testament, Nathan a dit son aspect comme un peu moins négligé. No Novo Testamento, Tout le monde est esse aspecto serviteur está de Dieu. Todo Mais mundo en é Ancien servo de Testament, Deus. No Antigo Testamento, les gens étaient serviteurs des serviteurs de Dieu. pessoas eram servos dos servos. Autrement, dans Moïse, Vais ver o Moisés. s'il vous plaît, Olivier, ça. Moïse, Moisés, aussi longtemps qu'il était dirigeant les peuples, enquanto que ele dirigia ao povo, personne ne s'appelait serviteur de Dieu. ninguém o chamava Même servo Aaron, de Deus. Seja Même Arão, Josué, seja Josué, même les sacrificateurs, seja o sacerdote. bien qu'ils servaient Dieu, Embora que mais serviam a ils ne Deus, se permettaient pas mas não permitiam d'être appelés de serviteurs de ser Dieu. chamados servos On de appelait les serviteurs de Moïse. Deus. Eram servos de Moisés. C'était la même chose aussi avec Élie et Élisée. Era a mesma coisa com Elias Quand e on Eliseu. accepte de servir Dieu sous les parapluies ou les parasols d'un serviteur de Dieu, Quando aceitamos servir a Deus sobre a sombrinha ou guarda-chuva, do ce que serviço, service nous devons rendre avec obéissance. se rendemos esse serviço com obediência, Amen. amém. Ce que nous rendons service, on a mon thème à mon bimba. Se rendemos com todo o Ce que nous coração, rendons service, on a soumission, se rendemos com a on submissão, a considération. com a consideração. Un jour, Dia, ce leader-là, este líder, il n'est pas éternel. ele não é eterno. Peut-être Dieu lui prendra Talvez Deus pour aller preparado servir quelque part, para ir même pour rentrer à l'éternité, c'est pas un problème. para ir na Il y aura eternidade. toujours une succession. Haverá o Il y a pas tout, sucessor. on va construire la continuité E à vai elle. dar continuidade desse Alors, trabalho. quand il y aura le temps pour la succession, Quando haveria tempo para vous aurez toujours la deux sortes d'héritiers. tem tido dois Héritier, herdeiros, on va hériter herdeiros l'onction e qui avait coulé sur l'homme de a Dieu. unção que derramou sobre Et qu'on o demande la langue va servir qui l'homme de Dieu. e do jeito de servir C'est ao pour homem. cela, Por isso, quand vous servez Dieu, quando servir au ao travers de Senhor, son serviteur, através dos seus vous servos, devez lui obéir. vocês devem lhe Parce qu'il obedecer. représente Dieu. Porque ele Il representa Deus. incarne Dieu. Ele se encarna Dans em cette Deus. église, Nesta igreja, il y a aussi un homme de Dieu, tem homem de il y a Deus, aussi des hommes de Dieu qui lui accompagnent. tem aqueles que lhe Nous acompanham. devons nous soumettre, Devemos submeter, obéir, obedecer, servir servir celui que Dieu a établi aquele que Deus dans estabeleceu cette vision. nesta visão. Amen. Amém. Parce qu'un jour, Porque dia, Dieu aussi nous appellera. Deus também nos D'une chamará manière ou d'une de autre. uma maneira ou Nous outra. aurons aussi besoin des gens E pour nous vamos servir. precisar das pessoas para Comme servir. nous, on aurait servi l'homme que Dieu avait placé devant. Como nós servimos, como do jeito Só que que Deus les gens ont fez. pu servir une dame et à tata na yo. Se você negar servir Demain, Deus, Dieu aussi t'appellera. e quando Deus Soit te dans chamará, le ministère, seja no soit dans un ministério domaine aussi ou num quelconque. domínio qualquer, Vous appelez la poste à tu vas vai servir. precisar que as pessoas te Donc, servem. qui est le baka, oh, il est le mien, moi, ça y est. O mundo diz o que semeará e é que colherá. Amen. Amém. Ça, c'est vraiment un aspect très important. Esse é um aspecto Et muito quand importante. quelqu'un sert l'homme de Dieu avec un cœur dévoué, Quando alguém serve homem de Deus, il y a com toujours les coração aberto, conséquences des bénédictions au écoula à la vie à tem la sempre consequência da bênção que Dieu terá. est capable de t'élever même, je ne dis pas pour l'homme de Dieu. Deus é Dieu est capaz, capable de t'élever même au-dessus de votre père. Deus é capaz de te levar acima do seu pai. Tout cela dépend de n'est abomination de la destinée de la vie. Isso depende conforme Deus Cela dépend de la manière dont tambola qui liboso nzambe liboso papa wa kambaki. Aquilo depende da maneira que você andou. Je donne cet exemple par rapport à Élie et Élisée. Eu dei esse exemplo em relação Élie dans son ministère, Elias no seu il a ministério. fait 7 miracles. Ele tinha feito 7 milagres. Quand Élie était en train de monter au E ciel, quando ele estava a ser arrebatado, parce qu'il a compris que mon successeur avait un cœur de fils, ele compreendeu que meu sucessor tinha je coração ne de peux filho. pas lui laisser de cette manière. Não posso lhe deixar Il faut que assim. je lui communique ce que Eu j'ai. tenho de lhe comunicar Dans o que eu chaque homme tenho. de Dieu, Em cada dans homem de chaque Deus, visionnaire, em cada il y a visionário, une dimension há uma qui dimensão communique aux em que enfants. ele comunica aos Même tous filhos. les patriarches de la Bible, Seja o padrinho, Avant seja de a mourir, igreja. ils avaient des choses à communiquer avec leurs Antes de enfants. morrer, eles tinham algo para comunicar À com os qui filhos. on va communiquer cette dimension? A quem vão C'est comunicar? à celui qui est obéissant dans l'œuvre. Aquele que é obediente, C'est à celui qui est discipliné. que é disciplinado À na celui qui obra. craint Dieu. Aquele que tem À celui qui Deus. obéit. Aquele que obedece. À celui qui sert Dieu. Aquele que serve a Non Deus. avec une négligence. Não com a Non negligência. avec hésitation. Não com a hesitação. Mais avec un cœur Com ouvert. o coração aberto. Amen. Amém.
Elias demanda à Élisée, pediu a Eliseu: Élisée, Eliseu, qu'est-ce que tu veux? o que quer? Moi, je vais déjà monter. Eu já vou ser Na arrebatado. komatana manto na ngate. Eu não vou subir Il com faut o que je manto. laisse mon manteau. Eu tenho de deixar o manto. Élise alobi boy. Elias Papa, falou: Pai, pesangai, dê-me double portion. dupla porção Il n'y a pas que la mina. da sua unção. Abi, tu me demandes quelque chose de difficile. Me pediste algo difícil. Amen. Amém. Tu as vu l'histoire? Soubemos a Sous história. la fille va passer ça double portion. No fim, ele tinha recebido Élie dupla a porção. fait 7 miracles. Elias tinha feito 7 Eliseu, milagres. Eliseu, il en avait fait 14 miracles. ele tinha feito 14 Quand vous milagres. lisez la chronologie des miracles Quando d'Élie et lê d'Élisée, a cronologia do vous Elias, allez remarquer que Élisée, Eliseu, de son vivant, Eliseu, quando esteve il avait em vida, plus de miracles que son père. ele Élie. tinha feito mais milagres. Il a em relação a fait seu pai. 13 miracles Ele tinha feito 13 quand il milagres était vivant. quando estava em vida. 13 miracles. 13 Et puis milagres. de très grands miracles, E os grandes des milagres, miracles spectaculaires. milagres espetaculares, Quand il est mort, quando morreu, les gens auront pensé as pessoas pensaram que c'est comme si la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie. como se a promessa não tinha Comment sido il a cumprida. demandé double portion? Como ele pediu dupla porção, Il est déjà mort en accomplissant seulement 13 e ele dimensions. morreu completando os 13. C'est que Dieu n'est pas fidèle. Significa que Deus Alors não é Dieu fiel. ne restera jamais infidèle. Deus não será infiel. Dieu reste toujours fidèle par rapport à Deus ce qu'il a é promis. fiel naquilo que ele prometeu. Élisée est mort. Eliseu On est morreu. allé lui enterrer. Foram lhe enterrar. Plusieurs temps passés. Vários tempos La passaram. Bible ne définit pas. A Bíblia não Si define c'était un jour, se era si dia, c'était quelques mois, se era si alguns c'était meses, quelques années, se era anos, un temps passé, tempo passado. il y avait une guerre. Havia guerra Les Israélites dos israelitas et leurs adversaires. e com seus adversários. Na bitumba wana, Naquela luta, batakokima bazokima. pessoas que Tala fugiram yo manenge ezalaka. do jeito que tem acontecido. Soki bazokende kunda mpe pembe moko. Afinal, iam enterrar também um Ntango corpo. banguna baye, Quando os inimigos bazopembe chegaram, wana babwaka ye. deitaram-lhe. Ils ne savaient pas là où on jetait ce E não corps-là. sabia onde deitaram esse Mais cadáver. ce corps Esse cadáver a été transporté foi par transportado la main invisible de Dieu pela mão visível de jusqu'à la Deus tombe d'Élisée da tumba do pour toucher Eliseu, les os para d'Élisée. tocar os ossos do En Eliseu. touchant ce corps, Quando os seus ossos, bien qu'il était mort, embora que ele estava physiquement morto, comme ça, fisicamente la assim, dimension de Dieu a ne meurt dimensão jamais. de Deus nunca morre. La promesse de Dieu ne meurt Promessa de jamais. Deus nunca morre. Ce que Dieu a promis ne meurt O que jamais. Deus prometeu nunca C'est morreu. pour cela le dimanche passé, Por isso, no domingo je vous passado, avais dit, que vocês disseram, notre destinée, nosso destino, nous chrétiens, nós cristãos, c'est aussi vivre une dimension de l'immortalité. é viver uma dimensão da Le corps est imortalidade. mort, Quando mais il ele y a morre, un esprit qui continue à há vivre. espírito que continua a Le viver. corps d'Élisée était O mort, corpo de Eliseu mais son morreu, esprit mas o seu espírito était toujours là. estava lá. Le corps O corpo de quelqu'un qu'on avait de jeté alguém que fora dans la deitado tombe na tumba, a touché les os, tocou os ce ossos. corps a repris vie. Esse corpo teve a vida. Dieu ne ment jamais. Deus nunca Et mente. dis à ton prochain, Dieu est Diga fidèle. até o próximo, Deus nunca mente. Dieu ne ment jamais. Deus nunca mente. Ce que Dieu O promet, que Deus promete, il le réalise. Ele realiza. Peu importe quand il est Não québélé, importa o tempo que vai peu passar. importe ma réalité, on est Não donné. importa as realidades que vão Mais se ce que preparar. Dieu dit, O que Deus diz reste oui. vai ser sim Et amen. e amém. Amen. Amém. Élisée, Eliseu, un homme loin de Dieu. homem ungido de Deus. Qu'est-ce qui est arrivé? O que aconteceu? Bible na Bible, A Bíblia diz, mukolo moko, dia, il y avait des hommes, havia homens babengamaki na kombo ya fils de prophète. que eram chamados filhos do profeta. Fils de prophète, Filhos do profeta. terme oyo lingo bakati ba fils biologique ya ba Esse prophète. termo não é filho biológico dos C'était profetas. une confrérie. É Et c'était un ensemble de gens, conjunto das surtout pessoas. les jeunes gens, Os jovens qui apprenaient sur le que prophétisme. aprendiam sobre a profetia. Celui qui est mieux d'expliquer ces choses, c'est le prophète Jérémie. Quem pode explicar é o Parce profeta qu'à Jeremias. lui, Dieu a donné une grande dimension Porque prophétique. nele tem grande dimensão de Il est profecia. spécialiste en cette Ele matière. é especialista nesta Parce que c'est matéria. son ministère. Porque esse é o Les ministério. fils des prophètes, O filho do ils profeta n'étaient pas fils biologiques, não eram filhos mais biológicos. fils par rapport à l'apprentissage Filho na relação de du domaine aprendizagem do prophétique. domínio profético. Ils apprenaient à être prophètes. Aprendiam a ser Ils profetas. apprenaient auprès des grands prophètes. Aprendiam diante dos Et grandes cette profetas. confrérie de fils de E prophètes, esse conjunto dos la profetas, Bible nous dit parmi eux, a Bíblia diz que entre il y eles avait aussi des fils de prophètes qui étaient morts. havia filhos
frères qui étaient morts dos filhos que morreram avait un problème. havia problema. Quel était son problème? O que era esse problema? Il avait une dette, Ele tinha uma dívida. mais il n'avait pas pu payer cette dette Não pude pagar pendant essa qu'il était dívida en vie. enquanto ele era em vida. Amen. Amém. Il est mort Morreu avec sa dette. com essa dívida. Après sa mort, Depois da sua morte, je ne sais pas combien de temps se sont eu écoulés. não me lembro quanto tempo tinha passado. Bakolo Nyongo Baye. Os donos da dívida compareceram. Wapi Mobali? Cadê o seu marido? Mobali O Azate. marido não se encontra. Ake wapi? Onde foi? Akufaki. Morreu. Akufaki. Morreu. Biso toza un problème na kokufa na ete. Nós não temos nada a ver com O a biso sua morte. toyeli eza Nyongo. O que nos trouxe aqui é a Lokola dívida. afuti Nyongo te. Não pagou. Tango ozalaki na bomoi. Quando ele esteve em vida, Yo mposa na mbongo apesa biso. você também não tem dinheiro Parce para que nos tozomona pagar. epai na yo deja pauvreté. Estamos a ver a pobreza. Tozomona bobola. Estamos a ver a pobreza. Tokanga bana oyo. Vamos prender esses Tokomisa bango filhos. bahu. Vamos ser nossos escravos. Amen. Amém. Les enfants Os filhos représentent l'avenir. representam o futuro. Les enfants Os filhos représentent le futur. representam o futuro. Ces enfants, Esses filhos ils étaient l'avenir de cette eram femme. o futuro desta Ils mulher. étaient le futur de cette Eram famille. o futuro desta En família. d'autres termes, Noutra ces enfants esses filhos représentaient une destinée. representavam La destino. destinée d'une O famille. destino de uma família. L'honneur d'une A famille. honra de uma família. La gloire d'une A famille. glória de uma Mais família. à cause ya Nyongo, Mas por causa da ya papa na dívida bango, do seu pai, il faut bakende eles kibongo. deveriam ir na catividade. Avant de continuer, Antes de continuar, Tomi kama kolobela muke. vamos falar Si um pouco bon témoignage m'appelle pour na papa wana. sobre o bom testemunho que deram para Ce ele. que j'ai aimé dans ce O texte, que eu amei neste cet texto. homme de Dieu, Esse homem de Deus, ce fils de prophète, esse filho de la profeta, Bible rend de lui un très bon a témoignage. Bíblia deu grande Bible le bom Bible, testemunho. A Bíblia diz, il était quelqu'un qui craignait les. ele era alguém que temia Deus. Attends, la Bible, c'est la mention à Dieu. Quando Deus está, a Elle dit Bíblia está qu'ils mencionando, étaient nombreux à servir Dieu. significa que eram Mais vários ce que n'était serviam pas Deus. tout le monde qui craignait Dieu. Mas não era todos que Parce temiam que si Deus. la Bible fait mention de quelque E a chose, Bíblia menciona alguma elle dit coisa, que les Camerounais, ça qui faisait vrai. significa que esta coisa é verdade. Plusieurs peut-être ne craignaient pas Dieu. Muitos talvez não temiam Mais Deus. Dieu, Ele, azaki kobanga Nzambe. ele era temente a Deus. Amen. Amém. Kobanga Nzambe, Temer a Deus c'est un grand avantage. era grande Si dans la vantagem. génération d'aujourd'hui, Na geração de quand hoje tu vas em dia, kobanga Nzambe, as pessoas não estão temendo a toi Deus. que l'éternel. Você, Amen. amém. Lelo, yobanga Nzambe. Teme a Deus. Soki na génération lelo, Se nessa geração bato bazosangisa sangisa. as pessoas estão a Epai misturar, mo bunzambe, aqui epai Deus, mo ndamba mokili, aqui vai no mundo, epai mo frank mulasha. aqui Epai para yame. amém. Kobanga Nzambe eza malonga. Temer a Deus não Surtout é chrétienté ata lelo. o cristiano desse ano, Kibu Kristo ata lelo. desse tempo, Okomona kaka mwana Nzambe o wana. mesmo filho de Ye Deus, moko aza na ngambo ya Nzambe. ele mesmo que Ye está moso aza ngamba mokili. ele também Il n'y a está pas une position fixe. não há posição. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao nous Senhor, devons montrer notre position. devemos mostrar a nossa posição De servir Dieu de servir a Deus avec crainte com et tremblement. temor Même si vous e mourrez, tremura. on Mesmo rendra que toujours você un bon témoignage não rendeu bom que cet testemunho. homme-là, E este homem, cette femme-là, esta mulher, il craignait l'éternel. temia Deus. Amen. Amen. Cet homme, Este homem il est mort morreu avec les dettes. com dívidas. Il y a un aspect moko par rapport à Banyongo. Quero me referir a aspecto Bien aimé, Banyongo, ça dívidas. m'a bête. Dívidas não são mal. Banyongo sunga kabati. Ajuda as Ça n'a pas pessoas. ce logo Eu moko. preciso de uma Mais coisa. des filles na futa na Vou nyambo. me endividar para pagar Bakataka nga nyambo nyambo. paulatinamente. Vou pagar Pour na futa paulatinamente. munene na omba moko te. Não vou conseguir pagar Ce n'est cash. pas mauvais. Não é mal. La dette, A c'est dívida ça va point positif dans le tem bébé. pontos positivos. Esunga kama tuna faiblesse. Ajuda a pessoa na fraqueza. Et bon, ça fait l'économie à mboka bisus. E também tem contribuído Si na ko esengo ya nyongo. Esengo ya nyongo. A alegria da dívida ezalaka ntango ozofuta é quando malamu. estás a pagar bem. Ntango kofuta ekomi ya kokoso, Quando o pagamento esika baprobleme eyaka nde wana. é onde surge problema. Amen. Ntango kozanga kofuta nyongo ye, Falta de pagar as dívidas ememelaka mutu bobola. traz a pobreza. Nyongo A dívida ekomisaka bato bapunda.
Trai, Même la moka otoza. seja aqui, Même la moka oza développé. seja nos países Batu mingi obalingi nyongo mingi. os que gostam das dívidas. Oui, ba record na bango pe bonga parce que so bazo futa nyongo bien, Quanto record pe mais zo ele bonga. pagar bem a Mais dívida, so bazo futa nyongo mabe, você pagar mal a dívida, record pe koma akobeba. o seu cadastro Alors também vai batu sujar. oyo bazo na capacité kofutaka banyongo malamu te. Os que não paguem bem as dívidas Bazobebisa ba record, estão a pe sujar o seu bazomikotisa na cadastro bowu. e estão a entrar na escravidão. Amen. Mutu moko. Uma pessoa. Salaire eza malongo malonga te. O salário não é Kaka ye moko. é a mesma Adefi pessoa. loko ya autant de $1000. Deve uma Asomi adefi ya autant de $1000. Adefi ya autant de $1000. Eba biloko wana E essas coisas ezalaki mutu faz com que a pessoa akoma azoyeba te amikabola ndenge nini. não soubesse como se dividir. Misusu bapongi ezosila bango. Os outros, quer dizer, Azala nyonga pongi ya 3 ans. tem dívida de Bakoza banyo. Banyo. por causa das dívidas. Napeki soko defa te. Não estou te impedindo para Defa na yo na dossier mukie. abranda pouco. Parce que soko mipesi mingi na nyongo. E se você se Okoma na entregar, capacité te. já não terás a Peut-être ya capacidade kovivre vie beaucoup ya de liberté. viver uma vida de liberdade. Amen. Amém. Amen. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contenta-te naquilo que Deus te concedeu. Et que sunga yo bien E aimé. ajudará bem amado. Banyongo. As dívidas, Soki mutu azofuta yango quando te. a pessoa não está pagando, Ememelaka mutu ba conséquence ya mabe. aquilo traz as La consequências. plupart ya bapays na biso ya baafrike. A maioria dos Soki ezala países, baraison misusu osalaka te ezala na se. se há outras razões que Économie faz ezala na se. a economia tivesse baixa Bapesa yango su valeur mingi e te. não valorizasse, C'est parce que baza na banyongo ebele banyongo accumulé si. é porque Accumulé, tem dívidas accumulé. acumuladas Desalaka ke que faz com bamboka na que biso na considération nossos mingi. países não tivessem consideração. Des fois metala oyo ozala. Endivida, Na mas defi boye na tikali na boye. eu vou Oh na identificar defi isso aqui. eza na capacité ya Eu tenho kofuta. capacidade de pagar. Cet homme de Dieu, Este homem de malgré Deus, qu'il craignait Dieu, embora que ele mais temia il Deus, n'avait pas la capacité ele não tinha ya capacidade kofuta banyongo na de ye. pagar as dívidas. Alors à cause ya nyongo Por causa da dívida, esali ete fez com que ye akufi na ye ele morresse. akevani na kimia Ele foi me descansar em paz. bana Mas os filhos bakomi na problème. tiveram problema. Lifami na ye A sua família bazoke bowumbu foram na à escravidão cause ya banyongo na por ye. causa das dívidas. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Dans ce texte bien aimé, Nesse texto bem il y a amado, aspect spirituel. em aspecto Donc on espiritual, comprendre yango boye. podemos compreender assim: Nyongo a en dívida, quelque sorte numa outra parte, représentaka mpe litige to mpe lisumu oyo ekutami na kati ya moto. representa pecado que se encontra na pessoa ou litígio. Parce que baliaka kokobra, Porque eles venham cobrar, baliaka kosenga niongo to eles venham eloko cobrar soki bapesaki eloko wana. se te deram essa Soki coisa. okutami na eloko ya motu Se te, você não se encontra moye batungisa yo não te vão ekozala incomodar. te. Amen. En Éden, na jardin d'Éden, No jardim de Éden, l'homme avait péché. homem tinha pecado. Au travers du péché d'Amik, Através do pecado, lisumu otosala esse pecado que na nzela Adam através de Adão, ekokisa humanité que entrou na humanidade, na niongo. a dívida, Le diable o diabo, butu moi noite e dia, azoya ele vem mpona kokombra para baniongo na ye cobrar as suas ya dívidas lisumu no oyo pecado bato basala que as pessoas tinham au cometido travers através de Adam. Adão. Toute l'humanité Toda a eza humanidade soumis está se na niongo submetida wana nesta dívida oyo bakotisa biso que nos fizeram epai entrar ya Adam. no Adão. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Nzambe abongisela bato yake la Deus preparou Vai as viver pessoas vida que sem viviam, que vivessem bavivre vie ya bonheur, uma vida bavivre na bonne santé. na boa saúde. Mais l'ennemi, Mas o qui inimigo, est le diable, que é o diabo, aye na vie ya bato ele vem nas vidas das pessoas akotisi bango e os fez na entrar kati ya destinée na ye, dentro do seu na kati ya destino, otage na ye, dentro à do seu cause por ya causa péché do pecado auto-hérité que nós au herdamos travers de Adam. através do Adão. Mais bien, mesdames et seigneurs, Amados ao Senhor, et à cause de ce péché, por causa desses ma pecados, vie est belée, muitas ma vidas, famille est belée, muitas et famílias continue à captivité. entrou na catividade. Napesa mo caractéristique ndambo Vou dar a ya característica bavie das ya vidas bato das pessoas akutami na que se captivité. encontram na catividade. Mutu akutami na otage, Essa pessoa que é refém akutami na captivité. está em catividade. Eloko liboso Primeira coisa, aza privé na liberté. está privada em liberdade. Ntango nzambe azosouhaite Quando Deus está biso tovivre desejando na para liberté, que nós mais vivêssemos mutu aza na livres, mas captivité, essa pessoa que se encontra em catividade, babotoli ye liberté. lhe receberam a liberdade. Amen. Amém. Celui qui Lhe est otage, privaram, lhe foi privado pela liberdade. mutu aza otage O refém, azovivre na kimia te. ele não vive em
paz. Amen. Amém. Muitos estão na captivité. Quem está em catividade Nós vivemos nessa opressão. vive sobre a opressão. Amen. Amém. Muitos são otages. Quem é refém Nós vivemos está vivendo nessa tortura. sobre a tortura. Parce que muitos vão otages. Alguém que é refém Aonde biloko será kuna. não comerá segundo o seu Nós desejo. posa nya mbinjombe. Ele precisa comer. Nós na mama mabanki moko boy. Ele vai encontrar Nós gafanhoto. posa nya mafumbwa. Ele precisa de se Nós alimentar na de chuva. kalakasa. Mas vai encontrar Nós posa nya moloko moko boy. quer comer uma coisa, Asale loko moko quer boy. fazer alguma Mais coisa. parce qu'il est privé Porque ele está de la privado liberté. da Il liberdade. est privé Ele está de privado son autonomie. da sua autonomia. Pour imposer une vie. Vão lhe impor uma Mais vida. vivana, il faut vivre E selon esta les lois vida ele imposées. viverá segundo os seus mandamentos. Plusieurs vies bien-aimées. Várias vidas, bem Plusieurs amadas. destinées. Vários destinos Par contre, ça on a otage. foram com Yango moni kolele continue na famille Por isso ebele. é que entrou muitos choros nas Malédiction famílias. continue na A famille. maldição surgiu nas famílias. Misère continue na A famille. miséria surgiu nas famílias. Okabonye continue na A foyer. separação entrou nos lares. Désordre continue na famille. Desordem invadiu as famílias. Souffrance continue na famille. Sofrência invadiu as Parce que ma famílias. famille ebele. Porque várias Pe ma vie famílias ebele. e muitas vidas Satan continue na otage. Satanás fez como reféns. Et j'ai compris quelque chose. O que eu compreendi Quand on a sauté la Bible. enquanto estava a ler a Bíblia, Comment on a ma vie abattue. vendo as vidas das On pessoas a ma destinée que bango. Deus tinha Que destinado, un jour va ça ma campagne que minene. dia fizesse Que alguma un jour va coisa, réaliser ma grande que chose. dia realizassem grandes Que coisas. pour leur avance. Desde sua infância, Monguna. o inimigo Abanda ko attaquer ma vie. começou a atacar as suas vidas. Amen. Amém. Tano mutu lokola Moïse. Veja alguém como Moisés. Jamba destiné à la dirigeant ya peuple. Deus destinou que ele fosse Jamba dirigente do bongisa seu à la povo. juge ya peuple. Deus preparou que ele fosse Jamba juiz. bongisa. Deus Mutoyo. preparou. La Congo ya Moïse. Em nome de Moisés. A libérer peuple n'est pas qu'il a bon quelque part. Que libertasse o Comme seu le povo. diable connaissait déjà la Como destinée o de diabo Moïse. já tinha conhecido o Abandi destino de comme on Moisés, disait banda bomba. começou a lhe combater desde Regardez la vie de Joseph. Veja a vida do José. Destiné à être l'étoile de sa famille. Destino de ser estrela da Deus sua da família. face. Deus da sua Déjà infância. bitumé bandaki. A luta já tinha começado. Regardez la vie de Jésus. Veja a vida de Jesus. Abota mikaka. Logo no seu Bébé nascimento, amani innocent. inocente Ayebi bebê, lelo kote. que não sabia de nada, Babani kobundise. começaram a lhe Et pas Hérode. no Herodes, Akende koboma ye. que fosse lhe Parce matar. qu'il a vu une étoile. Ele viu uma estrela. Il a vu une Ele grâce. viu uma Il a graça. vu une grandeur. Ele viu uma Oyo grandeza. mutu wana kosala. E essa pessoa Yango nangabisa mutu mwa eu azawa. quero dizer a alguém Soki na vie na yo. se na sua Obanda vida, komona babitumba. se você começa a Banda kumona. desde a sua infância, Banda kala. desde a sua Yaya infância, peta tolo. bate no pé. Loba ete nazali étoile ya Eu Nzambe. tenho uma estrela de Nazali Deus. eloko moko ya Nzambe. Tenho algo de Deus. Bitumbe yaka pamba A te. luta não Soki surge bitumbe de bandela banda kala. E a luta Seke oza na começou. biloko malonga. Você tem as suas coisas. Soki bitumbe yaka E te. as lutas nunca Yaya surgiram. oza no mpavala. Você é vazio. Eloko eza te. É vazio. Amen. Amém. Amen. Amém. Babandi kobundisa bato oyo. Começaram a combater essas C'est pessoas. parce que É porque on voyait en eux viam nele une grande destinée. um grande destino. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Mais bien aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor. la destinée O destino vous a pris en otage. que está sendo como refém. Kuna nzambe azobongisa makambo ya malamu. Lá Deus está preparando boas Kuna mpe coisas. monguna azobongisa E o makambo ya mabe inimigo também está planificando as suas contre coisas bavie ya bato. contra as vidas das pessoas. Alors ntango destiné ya bafamille, E quando o destino das destiné ya famílias, mutu destino da ekoti na pessoa captivité, entra em ekoti na catividade, otage, entra com ser, mutu akokóma na posa a pessoa terá un jour desejo abima de sair na vie wana naquela vida oyo bakotisi. que ele foi. Ndenge nini mutu akokobima Como a pessoa pode na sair kati ya otage, dentro na kati ya captivité? na catividade? Baposibilité eza misato. Há três possibilidades. Posibilité ya liboso, Primeira na kati possibilidade, ya otage, sendo refém, mutu akoki kokima a pessoa pode fugir, na ye moko. ele On próprio, peut s'échapper, e pode se escapar, s'évader. se invadir. Amen. se Amen. Mutu akoki kokima
Pessoa pode. Ndenge bato mosusu bakanga wana ba prison na baboloko. Uns estão presos. Amoni occasion moko. Ele teve uma Amoni ocasião. opportunité moko. Vai encontrar uma oportunidade. Abimi soit balake. Vai se escapar, ele vai fugir. Abimi na captivité. Vai sair na captivité. Possibilité mibale. A segunda Soki possibilidade. mutu na koki kobima na ye moko Se te. essa pessoa não conseguir sair, Kodepende na volonté ya bato bakangi ye. vai depender da vontade dos que Soki moko kati na bango eza motema malamu. Se Deus tiver bom Abitena coração, ede na bimisa vai ye. dizer que vão lhe ajudar. Ça fait moyen. É um Po meio mutu abima que a pessoa sair na kati ya otage. dentro. Mais troisième possibilité. Terceira Soki possibilidade. mutu akoki kobima na ye moko Se a te. pessoa não puder Soki sair, mpe bakoki kobimisa na bonne volonté se te. ele também não sair com a boa Ese na kafoza vontade, azwa aide. precisa da Pe ajuda azwa soutien. ou do Pe sustento kouta à l'extérieur. e virá no exterior. Amen. Amém. Amen. Amém. Tokomona notre bien-aimé na komba Pierre. Veremos nosso irmão em nome do Soki otangi Pedro. Acte chapitre 12. No livro do Atos, capítulo 12, Verset 1 tina 11. no primeiro versículo, Bazwaki ye babwaki ye na boloko. ele foi preso E bazokana basala ye mabe. e Alors la Bible nous dit dans verset 5 no versículo que 5, l'église a igreja evandaki kimia te. não tem Ezosambela mpo na ye. Mais orava parce por que ele, Nzambe adélivre para ye. que Deus lhe libertasse. Basituation mosusu bato bakutami nango. Outras situações que já Ntango omoni vino eza na kati ya bowumbu. quando você vê que a sua Ntango vida omoni está famille eza na kati ya a captivité. sua família se encontra Na em befort na ye moko esimbi te. o teu esforço não Na deu befort certo. mpe peut-être ya bato baza na kati esimbi Talvez te. as pessoas que estão dentro não deu Il faut certo. qu'on recourir na effort ya bato baza Tem liba. que Libanda. recorrer nas pessoas que estão lá fora. Amen. Amém. Effort ya bapriere. Esforço de O bato oração wana basalaki. que as pessoas Nde fizeram esalaki ete e fez com que Nzambe asala que intervention. Deus intervisse, Batinda ange que mandasse o po abimisa anjo Pierre que tirasse na o kati ya Pedro boloko. na Ndenge moko na mwa mwasi oyo do mesmo jeito baye kokanga bana prenderam batia bango na boloko. e colocaram. Akomi kolela. Ela começou Nani a falar, akokotela nga? quem vai me Ngai veve. Eu vi Nani akobundela nga? quem vai Nani akosunga quem nga? vai me defender? Nani akosalisa Quem vai nga? me ajudar? Aye kose référé. Ele se Abi referiu. non. Ele disse, Mon mari meu marido, azalaki kosalela Nzambe. ele era Pe abangaki Nzambe. era Il avait temente aussi un leader. e era também Na kombo ya Elisa. em nome de Tika Deus. nabelela Elisa. Deixa chamar ele Akoya ele po virá asala para intervention. que ele intervisse. Verset ya liboso. O primeiro Bile versículo, ezoloba. a Bíblia diz, Cette femme cria. esta mulher Homme de Dieu. clamava, Naza na baproblème. homem de Deus, Ozotikanga mpo na estás a nini? me abandonar por quê? Eza pamba te. Não é em vão. Nzambe atiela biso basali na Deus ye. nos colocou sobre Ntango céu. suki Quando você ye naluka se basala Nzambe. bem amado, busca Ntango makambo ezosimba quando as te coisas não estavam a dar luka certo, basala Nzambe. busca ser de Napeki Deus. soki osambela yo Eu moko. não te peço orar Okoki você mpe kosambela yo moko pode mpona orar eza te. também, não é Mais eza na porque baniveau ya badelivrance mas há mosusu. nível de Eza na libertação, baniveau ya baintervention divine há mosusu. nível de intervenções Esengaka niveau d'alliance oyo que mosali ya precisa Nzambe aza nango na Nzambe. aliança que Deus tem que serve tem para com Deus. Ça c'est vraiment important. É muito importante. Komisa autonome te. Não seja autônomo. Amen. Autonome. Komisa autonome te. Amém. Obrigada. Soki te basoni wana to bakasi wana Esses ekota coisas kolukela bapromiseri. podem trazer problemas. Soki makambo ezosimba Se as te coisas não estão a dar okoki certo, mpe koluka Nzambe você pode buscar a au Deus travers de ses através serviteurs. do seu servo. E bakobelela Nzambe mpo na E yo, vão clamar a Deus il y por aura ti une e intervention. haverá uma Soki intervenção. otali na histoire Se oyo você ler nessa okomona história, quand l'homme de Dieu s'est intervenu quando o homem de Deus dans les interviu dossiers de cette femme, no problema les dessa mulher, choses qui étaient as impossibles coisas que eram et comment qui impossíveis possibles, tornou-se possíveis. les choses qui étaient As difficiles coisas que eram et comment difíceis qui faciles, tornaram les fáceis. choses qui étaient compliquées As coisas que eram complicadas et comme il pétait. tornou-se C'est parce leve. qu'un homme de Dieu Homem de a Deus fait l'intervention tinha feito na kati ya intervenção dossier. na vida desta mulher. Yango Bible ezoloba, A Bíblia diz, to confie na Nzambe, confia em Deus tokozwa makasi. e teremos a Kasi to força. confie na basali na Nzambe, Confiar em seus servos, tokozala. seremos Amen. prósperos. Amen. Amém. Est-ce que vous tout le monde Será que alguém está a ouvir a Tout Deus? le monde Nzambe. Alguém está a ouvir a Deus? Cette femme Esta mulher et ses enfants, e seus filhos bazokanga bana oyo, prenderam bakota esses bango na boumbu. que fossem presos, Bazokanga bango, prenderam batia bango baotage. que fossem reféns. Nati koyebisa biso baméthode Eu vi oyo mostrar bato o babimaka na método kati ya otage. das pessoas que saem como toza reféns. lisu na méthode E mosusu outro método oyo mutu que a akoki pessoa kolingwa na otage. pode sair como refém Eza méthode é um oyo método tobengaka
négociation. Négociação. Amen. Amém. Amen. Amém. Não se saia Il y a des assim. processus où ça la marque. Há processo. Pour battre au É bakangi bango babima. procedimento total. Pour battre au baza quelque part babima. Os que estão presos. C'est la méthode de la négociation. É o método da negociação. Négociation ni ngolo banini. Significa o quê? Deux parts. Duas partes Estão de façon que faça a conclusion moko. para que ele tivesse uma conclusão. Après cet exemple, Vou dar exemplo. quand moko boy Cão. et quand il va élément à kamusus. Prenderam o quê? O elemento Le corps va otage. Alors quand on va kangi batuna bango. Esse canto que prenderam. Bakoya na kawana. Virão naquele canto. Tant bakoya. Naquele campo. Bakoya brutalité te. Não vão Pour avec brutalité. Com a brutalidade. Bakoya peut perdre batuna bango. Poderão perder o seu povo. Parce que bato bazokanga bango captif. Os reféns. Parmi bango. Entre eles. Les gens bato balaka ouvert na Tem négociation. aqueles que Les gens colaboram. qui sont baliga ko Tem collaborer. aqueles que não colaboram. Décision na yeti A kabo. sua decisão vai ficar no Soko meio. brutalité Se ye. você lhe Akoki pe ko brutalizar, sala bango ele mabe. pode mudar de ideia. Afin que baza la paix. Para que ele possa entender. Négociation. A negociação, Négociation manene. como é que vai se fazer? Nous avons pour ça battu na biso bokangi. Nós precisamos as pessoas Vão liberar que biso liberam bango. reféns. Alors condition ni bozo senga. Qual é a vossa condição? Bakolo bate. Vão dizer Pour que ça que biso autant de millions de dollars. devem nos dar X Autant de millions de dollars. milhões de dólares. Et qu'on dépend na partie wana. Vai depender Soki daquela bandimi. se Que aceitarem, bafuta mongo wana. pagassem o dinheiro Bakosala bakor. e vão entrar em Basima acordo. bakor. Depois de Bakolibe bakopesa mongo ndambo. darão metade. Et puis soki basenga bapesa mbala mo bapesi pe mbala mo. Devem todo Soki completo. esenga bafuta yango lokwa nyongo bakofuta Pagarem male male. paulatinamente também vai depender. Bakobimisa batu na bango. Vão pegar essas pessoas. Soki kozala mongo te. Se não será ekozala dinheiro, échange. será troca. Babenga yango échange ya baotage. Troca dos reféns. C'est-à-dire na ngambo na bino mpe bokangaka Do bato na nosso biso lado moko. também prendemos. Na ngambo na biso mpe Do tokangi nosso bato na lado bino. também prenderam. Alors tosalaka E échange. vamos fazer troca. Biso tobimisi ya bino. Vamos tirar o Bino mpe voto obimisi ya e biso. traz também os Avec nossos. bakor wana Com esse acordo, akoki kofere so balibération. e faremos Balibere oyo os outros kuna mpe vão balibere. liberar Amen. do outro lado. Amen. Amém. Et troisième processus. E terceiro procedimento. Soki bato oyo baboyi na bango Se négociation. essas pessoas negarem de negociar, ekomaka sikoyo usage de force. aquilo vão usar a força. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Mutu oyo akangi bavie ya bato na otage c'est le diable. Essa pessoa que prendeu as filhas Le das pessoas diable é o diabo. c'est pas quelqu'un oyo bakoko négocier na. Não é alguém que temos que Le negociar. diable n'aime pas la O négociation. diabo não ama a Le negociação. diable n'aime pas les conférences. Ele não ama Le diable conversa. n'aime pas les O pourparlers. diabo não Le gosta de diable conversa. oyo akani asala O que ele vai alingaka planificar, kokisa yango. ele vai fazer. Alors soki nzambe Se Deus alinga délivrer mutu, quer libertar alguém, alinga délivrer quer famille, libertar uma família, Dieu Deus, ne vient pas pour négocier avec ele le não diable. virá para negociar com o Mais diabo. Dieu, Deus, il vient pour user la force. ele virá usar Nazo a sambela força. nzambe. Eu vou orar a Deus. Fille moko bakanga Uma awa. vida que está em Famille família. moko bakanga Uma awa. família que está Libération presa. destinée na A yo. liberação dos seus Ekozala filhos négociation te. não será negociada. Ekozala pour parler moko Não te. terá nenhuma Ekozala conversa. conférence moko te. Terá nenhuma conferência. Nzambe akoutilize méthode ya force. Deus vai utilizar métodos da Nzambe força. akokota. Ele vai entrar. Esika bakangi destiné ya Vai famille. invadir onde Famille wana oyo ebongaka te. essa família que Famille wana oyo ebalaka te. essa família que Famille wana oyo evoluaka te. essa família que não Famille wana oyo avansaka te. essa família que não Dieu avança. Deus, akoutilize négociation te. ele não vai Il utilizar. viendra Não vai negociar. avec l'usage de Ele force. virá com Tika loboko ya nzambe e a mão de oyo eza Deus na nguya makasi tem poder ekota place que nyonso entra, que babomba invade desine ya vi na yo o seu babomba destino. desine ya bana na yo Poder babomba desine ya bandeko na yo loboko ya nzambe ekota ebanda kobimisa loboko ya nzambe ekota ebimisa yango Começa a na criar. libulu ya kufa na libulu ya pauvreté na libulu ya misère na libulu ya malédiction na libulu ya accident au nom de loba loboko ya nzambe Diga a mão de Deus. loba makasi loboko ya A nzambe mão de Deus eza na obstacle te não tem obstáculo. loboko ya nzambe A mão de Deus ekotaka esika bato bakotaka entra te onde as pessoas não loboko ya conseguem. nzambe A mão de Deus esalaka faz com oyo bato bakoka kosala o que as te pessoas não conseguem loboko ya fazer. A nzambe mão de Deus elibere vi na yo ele liberta a sua vida. elibere famille na yo Liberta a sua família. elibere destine na yo Liberta seu destino. na kati ya prison Na prisão. na kombo na Em yesu nome de Jesus. soki destine na yo Seu destino eza peut-être libala é
eza peut-être mosala, eza stabilité, eza projet moko za nango, loboko ya Nzambe ekota ebimisa au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Après avoir Nzambe kobimisa yo, la otage diabolique, la captivité diabolique, vous avez la part de la responsabilité. Il y a kobunda pour la libérer. Bato batika na ngambo. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Libérer pour libérer. Libertar para libertar. Sauver pour sauver. Salvar para salvar. Délivrer pour délivrer. Libertar para libertar. Moïse. Yepa kutamaki. Ele também se encontrou. Parmi bande konaye. Entre seus irmãos. Ba Israélites. Os israelitas. Ba Hébreux. Hebreus. Na mboka Égypte. No Egito. Amen. Amém. Bazo lela. Clamava. Bazo souffrir. Sofria. Pendant 430 ans. Durante 430 anos. Eles matam. Faziam mas Deus teve libertação. Et c'est le même Moïse que voltou no Egito. Ele procurava meios de negociar com o faraó. Ele tinha feito duas pour la négociation. Mas não Mais tinha dernier numéro. Mas o último número. Dernier numéro. O último número. Zamba Boma va premier nenio Deus matou todos os primogênitos. Amen. Amém. Le problème. O problema c'est qu'on a conscience. É que você ter Que consciência. ninguém a sauvé. Eu estou salvo. Ninguém a délivré. Eu estou liberto. Destiné à bongi déjà. Meu destino já está. Déjà. As minhas coisas já Mais la estão. Mas atrás il y a de une famille. há uma Il família. y a des gens. Há Il y pessoas. a des personnes. Há pessoas que precisam de Bunda. para que eu lutar Bango. para eles. Votre famille. Vossa família. Peut-être destinée à nous. Talvez o seu Les gens destino prient en otage. está Il y a déjà peut-être un temps à Kangolio. Talvez você Deus te libertou. Lève-toi Levanta-te pour lutter para lutar pour ta famille. pela sua família. Comme Moïse Como Moisés. habitait. Moisés. Não deixarei os meus irmãos. A minha alegria. Eu estou a comer. Eu estou a beber bem. Eu estou a fazer tudo. Mas a minha família estão sofrendo. Seus destinos Está complicado. Está complicado. Il faut que je me lève Eu tenho que me pour levantar poser un acte. para que fizesse Et dans ma coisa. téléma, Quando ele se le levantou, Koula Nzambe, como Deus, azalaka toujours derrière. ele está atrás, por Ma detrás bonne initiative. de uma iniciativa. Makanisi nyonso malamu. Ele tem bons Oyo mataka na pensamentos mutu yango. que sobe na Como mente Deus da sala pessoa yango. para que a pessoa Nzambe exerça. acompanha yango. E Deus tem acompanhado. Dieu est pour les bonnes initiatives. Deus, ele acompanha. Dieu est derrière les bonnes Deus pensées. está por detrás das boas Zamba coisas. nataki Moïse. Deus revestiu Moisés. Amen. Amém. Afin que affronter. Para que ele afrontasse Eloko bafrontaka. a coisa que nunca Muto afrontaram. bafrontaka. A pessoa que nunca afrontaram. Amen. Amém. Et tokomona, E veremos ce peuple este povo était délivré foram libertos au travers de Moïse. através de Moisés. Je vais donner aussi l'exemple de quelqu'un qui s'appelle David. Vou dar exemplo do Davi. David, Davi, il y a une famille israélite. ele com a família dele, Bazobundisa bango. eles combatiam. Amen. Amém. Bazobundisa bango. Eles combatiam Et pas les Philistins. dos filisteus Ensemble avec Goliath. junto com La Golias. Bible dit c'est pendant 40 jours. A Bíblia diz durante 40 dias. Nicolas Ngomba, la vallée, no pardon. monte, Entre les deux vallées. no vale, Le géant Goliath o gigante a Golias, prendre le peuple la captivité. ele levou o povo na Akangi catividade. peuple na sa domination na ye. Prendeu a sua Na sa dominação puissance na ye. sobre seu poder. Peuple a commis sujet à O kolela. povo começou a Sujet à clamar. mawa. Começou a Sujet clamar. commis nyokola. Começaram a sofrer. Muta kobunda zate. Ninguém poderia Muta kopele levantar. malakota Israël Ninguém zate. poderia levantar para David a dit, moi je suis Davi disse, disponible eu estou pour disposto lutter para lutar pour la cause por de causa ma famille. da minha família. David a télémi. Davi levantou. A dit, soki bino bozopanga, Ele disse, vocês têm ngana medo. kobanga te. Eu Soki lutarei. bino bozozonga Se nsima, vocês estão a ngana recuar, kopusa na eu liboso. vou afrontar. Soki bino bozokima, Se vocês estão a ngana fugir, kokima ngambo na sansa liboso. eu vou fugir no Mais sentido. bien aimé, Bem amado, la lutte de la destinée. a luta do destino Esenga bato baza na force. precisa do Esenga esforço. bato baza ba audacieux. Esenga bato baza na décision Que tem decisão ya koaffronter dos valentes o bato nyonso afrontar bazobanga. o que as pessoas estão a Bafrançais ter. balobi, Os franceses dizem, qui ne risque rien à quem rien. não arrisca, Ebele tozawa, qui ne risque nada.
tem nada. Quem não arrisca, não petisca. Voilà. Amém. Qui ne risque rien, Quem não arrisca, il n'a rien. não petisca. Yaya, Amém. les gens ont appelé tout comme moi. Tem vários. On a eu le temps de risquer de vie. Já quer dizer, arriscaram muitas Pour vidas. sauver des vies. Para salvar Et as pour vidas. sauver des É familles. para salvar Et as pour famílias. sauver des E destinées. para salvar os Bah, nous destinos. sommes que tout le monde va qui on a une semaine passée la Vamos dizer coupe. que tem as pessoas que Bah, c'est là qui n'a mal. Bah, bah, nous va quand même bango. Et à ce nous qui n'a ngomba. E escorregou no monte. Mais il y a un temps la motte. Ele não está nem aí. Dans un monde la motte. Estou a ver isso. Na kokoma. Eu Na chegarei. kokende. Na Chegarei. koleka. Tu na kokoma na destination. Passarei até chegar ao meu destino. Tokoma to tokoma. Chegamos ou não? Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Et au travers de toi, Através de ti, aujourd'hui, hoje em dia, bandeko wana, seus irmãos bonjour ma code, estão a ter pelo bonjour menos ma alguma coisa. considération, Estão a ter bonjour consideração. peu ma valeur. Estão a ter C'est valor. parce que tu as voulu Porque você queria payer le prix, pagar o non preço. seulement pour ta vie, Não é para si, mais aussi pour la mas vie de ceux-là. pela a vida dos Oh, outros, Batikami. os que ficaram. Continue à lutter pour ta famille. Continua a lutar Même pela sua aspect família. spirituel. Seja no aspecto Famille espiritual. na yo eza na A bitumba. sua família Soki tem bato luta. mosusu balala pongi, E outras pessoas yo vão lamuka na você losambo. acorda. Soki bato mosusu banéglige, Os outros yo vão lamuka na desprezar. losambo. Você acorda. Affronter bango na nyonso. Afronta seus On va inimigos bundisa que famille. estão a On va combater a sua bundisa família. vie. Que On estão va a bundisa combater a sua foyer. vida. On va bundisa Combater o seu lar. musala. O seu On va trabalho. bundisa destinée. Estão a combater o seu Ya destino libota na yo. da sua família. Amen. Amém. Est-ce que l'église, on peut prier? Será que a igreja pode Est-ce que quelqu'un orar? est disponible pour prier Alguém cet está après? disposto para orar? Je vais vous inviter à vous élever. Vou te convidar de Afin que nous levantar puissions prier para que possamos pour orar libérer les destinées. para liberar o Il y a ma destino vie na biso. nas nossas Il y a ma vidas famille na biso. e nas nossas Où est famílias prise en otage? que estão sendo Otage convertidas. ne sika malamu te, garde bien sûr. Que Deus te Otage ne abençoe. sika malamu te. Otage. A cadeia Eu não é sei bom como ela lugar. mudou. A prisão não é bom sítio Ya kovanda. de se ficar. Otage. Refém, Ne sika malamu te. ser refém não é boa Ya coisa kovivre. de viver. Ya apote pona zoloba. Apóstolo Paulo está Les apôtres la liberté. é pela liberdade Le Christ a sauvé que biso. Cristo nos salvou. Tolinga lisusu te kotikala. Não Na espera mikumba wana ya Satana. esse peso, Nous sommes esse sauvés fardo. à cause de la liberté. Estamos salvos pela liberdade. Alléluia. Amém. Bana kosambela. Começa a orar. Maboko na likolo. Levanta suas mãos. Loba nzambe ngai yo na ye. Diga, Senhor, eis-me aqui. Lokola David Como Davi, na ye. eis-me aqui. Opesanga makasi. Que me dê a Mpona força kobunda. para lutar Mpona desine na para o nga. meu destino. Lokola Moïse. Como Moisés, Ngai yo na ye. eis-me aqui. Je suis disponible. Estou disposta. Seigneur, Senhor, opesanga makasi. dê-me a força Mpona bunda. para que eu Mpona combater desine na para nga. o meu destino. Mpe ya libota na nga. Pela minha Omo família. mona tia na otage. Alléluia. Pesanga makasi, pesanga makoki, Ale bakolo pesanga moshi. mayele, Sororo baina bakolo moshi. sashiro, naseki, pesanga makasi, Sora bakolo pesanga moshi. makoki, Sara bakolo pesanga moshi. mayele, Sera bakolo baina moshi. salela yo, Sara bakolo pesanga moshi. makasi, Alléluia. pesanga makoki, Alléluia. pesanga mayele. Alléluia. Alléluia. Pesanga
Seigneur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Seigneur. Écoutez-moi. Allez-moi, semble la Simananga. Oui, une situation vie dans les années. Você conhece a situação da Oui, sua une vida. situation spirituelle vie dans les années. Oui, une situation spirituelle famille dans les années. Conhece a situação da sua Oui, família. une défi, oui, une vie dans une famille dans les Qual os approches. desafios que estás a afrontar? Oui, comment vous voulez que la vie peut la Combate famille. que tens combatido pela sua Mais família. peut-être que vous avez destiné une Satan à bonner cette vie Talvez dans não la famille. sabe o que Satanás já preparou para Vous sua avez família. plan une maison bonner ça Não avant vous l'avez su. sabe qual é o plano que já preparou antes Vous de avez iniciar. surprise désagréable Você ni não la moula sabe ma qual é bonner a si compte. surpresa desagradável que está à sua Même espera. contre famille. Seja contra a sua Vous família. avez place ni ma tête Não destinée sabes à onde famille. colocaram o destino da sua La zone família. ngoma na kobeta ma Eu boko. quero que bata La as sima mãos. onga na kosala ma prière. Depois dessa oração, Na kosala ma eu déclaration. vou fazer Sala ma déclaration au simalanga. Faz essas Pour declarações la depois de continue mim. ngoma na kobeta ma E boko ma na você vai kosala. começar a aplaudir para. Les gens sont concentrés. Esteja Je concentrado. crois que le sang de ton sang Eu awa. creio que a oração que Le faremos. ciel est témoin. O céu está Le ciel est disponible. O céu está Le disposto. ciel est engagé. Está Pour engajado accomplir. para cumprir Comme le baoto qu'on na déclaré. palavra que Na declaramos moia aqui, lelo. nesta Le tarde. basimalanga kolo yesu. Diga coro Yesu. Aganga makasi kolo yesu. Senhor Jesus, Na ye pai na yo. este é Na moya lelo. nesta tarde. Na yoki maloba na yo. Ouvi a